A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Essa atmosfera maravilhosa da Palavra de Deus, onde eu e você podemos todos os dias crescer na graça e no conhecimento. Shalom. Peace be with you all, friends around the world. Remember, you are a very important person to Jesus Christ. Today is your very special moment to give your life to Jesus Christ. Surrender your heart to Jesus Christ. Say, Jesus, I repent from the sins that I committed, and I surrender my life to you. I give you my heart to you. Jesus, I receive you here and now as my Lord and Savior. It's your wise decision to give your life to Jesus and to receive everlasting life from Him. The Holy Spirit is going to dwell in your heart and give you peace, joy, everlasting life, forgiveness, and He give you a new heart that loves the Holy Word, to meditate in His Word, and to be wise, wiser than yesterday. God bless you. Stay with us and receive God's blessings today. Here in Brazil, we speak Portuguese, and very soon we're gonna pray for you all. Stay with us. This anointing and this spiritual realm is flowing and healing your body, soul, mind, financial area, your family. Stay with us. You're gonna be blessed. Queridos, estou aqui com a Bíblia aberta no Salmo 73, versículo 13 e 14. Salmo 73. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Quando esse salmista escreveu a tentação que ele estava passando, irmãos, o Salmo 73, meu Deus, forte isso, né, irmãos? Asaf estava repensando. Eu levo Deus a sério, estou passando luta, aflição, provas. Aqueles que brincam com Deus, que zombam de Deus, que são soberbos e usam de fraude, estão felizes, parece que tudo dá certo para eles. Será que é em vão que eu busco a Deus e temo a Deus, enquanto eles estão se divertindo no pecado? Olha só, eu comecei essa live, o cachorro começou a latir sem parar, vocês estão vendo? Glória a Deus por essa perseguição. Que Deus abençoe esse cachorrinho, né? Deve estar oprimido, né, irmãos? Não é possível uma coisa dessa. Aí, meus amados queridos irmãos, Asaf escreveu isso aí porque Deus queria ficar registrado. Essa é uma dúvida de muitos cristãos que começam a vida cristã e quando elas declaram guerra para Satanás e falam, agora eu vou pegar firme com Deus, sabe? O inimigo não se importa muito com os mornos, porque ele os tem. Até é bom para o Satanás, crente que dá mau testemunho, porque aí causa escândalo. Mas quando alguém se posiciona em tomar graça para ser fiel, quando o crente fala, agora eu vou buscar a Deus de todo o coração, pela graça, não com fanatismo, estou falando pela graça. O inimigo tenta de tudo para dificultar e fazer o crente voltar atrás, entendeu? Não é sem batalha, sabe? Moisés tirou aquele povo do Egito, mas foi com batalhas. Quando Jesus falou para os discípulos, vamos passar para o outro lado, teve a tempestade contrária, vento contrário. Não é porque é Deus no barco que não vai ter tempestade contrária, só não vai ser eficaz, né? Toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. Vai haver oposição, mas essa oposição não é impedimento, porque Deus nos conduz em triunfo sempre, né? Então, sempre que você se posiciona para um novo nível, avante, para mais perto de Deus e frutificar, você verá que o inimigo tentará de tudo, irmãos, para desestimular, para desanimar.
para fazer você desistir. Entende? Então é muito importante que eu e você possamos compreender a dinâmica da graça, né? Para que venhamos a entender como isso aconteceu na vida de todos aqueles que venceram. Observa aí. Se você observar a vida de José, de Abraão, Moisés, Paulo, Pedro, João, eles venceram andando com Deus. Eles não buscaram a Deus com uma vitória imediata, instantânea. Entendeu? Eles andaram com Deus, passaram por aflições, renúncias, sofrimento. Sempre foram consolados por Deus. E eles buscavam a Deus pelo que Deus é. Eles não estavam buscando a Deus por resultados imediatos. É claro que se andarmos com Deus, teremos resultados. É claro que seremos abençoados, mas isso é efeito. O tempo e o modo, Eclesiastes 8:5. Então o homem nasce separado de Deus por causa da queda de Adão e Eva. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então houve uma queda onde o homem nasce separado de Deus. O seu coração apegado aos ídolos, né? Então o homem nasce precisando de um milagre no seu coração. Por isso que está escrito lá em Provérbios 23:26, dá-me, filho meu, teu coração. Vamos ver isto? Essa entrega do coração é tudo que Satanás mais teme. E é realmente o ponto através do qual o crente avança ou não avança. Para alcançar o verdadeiro entendimento, é preciso andar no caminho da sabedoria. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 2:4, a palavra de Deus mostra que Cristo, 2:30, né? 1 Coríntios, que Cristo é a nossa sabedoria. Você está entendendo, irmãos? Então ele vai habitar em nosso coração e em nosso espírito. Mas nós temos uma carne, irmãos, né? Tola. É 1 Coríntios 1:30, tá? E temos também uma alma que às vezes oscila entre a carne e o espírito. Quando ela toma decisão pelo espírito, ela é guiada em triunfo sempre. Mas quando a alma toma decisão segundo a carne, ela retrocede. Como nós falamos ontem, cada dia que nós não entregamos nosso coração a Jesus, ele endurece um pouco mais, se esfria, fica insensível, preguiçoso, mais apegado às coisas deste mundo, né? Então há uma batalha espiritual pela nossa atenção todos os dias. Dois competem pela nossa atenção: Deus e o mundanismo, que é o Satanás. Essa batalha, Deus quer o nosso coração, ele não forçará, ele guia mansamente as águas tranquilas. Então essa conquista do coração não será forçada nem manipulada. Ela é ensinada, e se ela for aceita e praticada, ela se tornará viável. Ela se tornará frutífera. Então Deus tem um caminho, né? Do que o homem se tornou pela queda, dificuldade financeira, saúde, relacionamentos na alma, pecado, vício. Esse é o ponto de partida. Deus tem um caminho daquilo que o homem se tornou na queda para a vida transbordante. Este caminho é Jesus, é a palavra. Em Isaías 34:8 diz que é um caminho santo. O imundo não passará por ele. Então, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Agora vamos ver que isso não é debaixo de fanatismo, né? Quando uma pessoa ouve uma mensagem como essa e ela se culpa, porque ela está na carne. Porque essa mensagem não vem para trazer culpa, ela vem para trazer transformação de presente, entendeu? Então a maneira como você recebe é 4 tipos de solo, entendeu? Quando você recebe essa palavra e você fica irado com o pregador, é por causa da soberba da carne. É carne. Quando você fica irritado com a mensagem, desagradado, chateado,
é que você não recebeu essa palavra no Espírito. Porque a palavra, quando ela é recebida no Espírito, ela nos alimenta, nos fortalece, nos direciona, nos ajuda, nos nutre, nos transforma de presente. E quando ela é recebida na carne, ela nos irrita, causa culpa, medo. Mas não é que a palavra causa, a pessoa recebe errado, entendeu? Então, quando você recebe essa palavra no Espírito, ela frutifica. Deus ama o que dá com alegria. Agora, o homem não tem alegria em abrir mão do pecado, nem alegria em Deus, porque a morte espiritual foi quando o homem perdeu o prazer em Deus, começou a ter medo de Deus, entendeu? Fugir de Deus, se esconder de Deus. Isso é morte espiritual. Por mais que seja religioso, o homem que está nessas características, que serve a Deus por medo, vive fazendo sacrifícios para tentar aplacar a ira de Deus e receber o favor de Deus, entendeu? Essa pessoa está sem entendimento. Então, o verdadeiro entendimento vem pela comunhão com Deus pela graça. Vamos falar sobre isso? Quando o homem caiu, ele se tornou tolo. Ele se tornou cego, pobre, miserável e nu. Mas ele não sabe, ele pensa que ele é sábio, que ele é forte, que ele é rico, que ele é independente. Por causa da queda, o inimigo prende o homem e faz o homem pensar que está livre. Mas Jesus disse, o Filho vos libertar. Verdadeiramente vocês serão livres. Então há uma liberdade que precisa ser processada, que o homem não sabe que precisa. É uma necessidade desapercebida, onde o homem precisa ser livre, mas a sua carne não quer ser livre. Ela quer usufruir dessa escravidão, porque ela pensa que ali está o alívio, o prazer, mas na verdade é um engano. Agora, vamos falar as características da liberdade, o caminho para a liberdade. Porque há uma vida transbordante que não pode ficar no papel. É uma vida que Deus quer conceder, e ele disse, se você renovar a sua mente, lá em Romanos 12. Se você não se conformar e renovar a sua mente, você vai experimentar essa boa, perfeita, agradável vontade de Deus, que está escondida por causa do véu da carne. Lá em 2 Coríntios 3, do 16 ao 18, diz que conforme nós contemplamos, nós somos transformados. Então há uma vida para ser descortinada. E através do relacionamento com Deus, nós vamos progredindo. Isso é um presente, entendeu? A salvação traz consigo a santificação. Veja agora o que nós vamos falar. Então o homem nasce apegado nos ídolos, carnal, cego, fazendo escolhas erradas e vivendo contra si mesmo. O homem nasce escravizado, limitado. E agora Jesus vem para libertar o homem. Jesus vem para nos dar uma nova vida. A vida que Adão e Eva perdeu é menor do que aquela que Jesus nos dá. É melhor do que o paraíso. É o paraíso dentro de nós. Lá em Apocalipse 3:20, ele diz que viria habitar dentro de nós, haveria uma festa aqui dentro. Portanto, essa nova vida, para se ganhá-la, é preciso uma perseverança pela graça, porque tem contra si o mundo, a carne e o diabo, para você não chegar lá. Porque se você chegar lá, você vai brilhar e vai impactar muitas vidas. Então o inimigo trabalha desesperadamente para que você não descortine essa vida, não perceba, não usufrua essa vida. O inimigo tem muito medo que você seja cheio do Espírito Santo, da revelação, cheio da alegria, da paz, do amor e das bênçãos que Deus tem agora de presente para você. Portanto, o inimigo, através do mundanismo, quer nos distrair para que não meditemos na palavra. Investamos nosso tempo com um conhecimento morto, fútil, inútil. Investamos nosso tempo naquilo que não vai trazer revelação. Então o inimigo, através do mundanismo, pega a carne preguiçosa e volátil, distraída, para que o homem não entre na dimensão do Espírito, que é a dimensão das revelações, da transformação e da fé, do domínio. Então o inimigo tenta distrair o homem com aquilo que é menor do que essa vida transbordante. Então o homem nasce necessitado de se apegar em Deus.
Não apenas de buscar religiosamente a solução para os efeitos da queda. Isso aí é morte na panela, a religião dos homens. Não é reverter os efeitos da queda primeiro, mas honrar a Deus buscando Deus pelo que Ele é. Pedindo a Deus que nos ajude a se apegar nele. Tomando a graça dia a dia, seja a oração, a comunhão com Deus em oração, a comunhão com pessoas cheias do Espírito Santo, estudos bíblicos, não é? Louvores. Buscando se apegar em Deus. Isso aí não vai acontecer por acaso, por acidente. Isso aí tem que ser buscado de propósito, entendeu? É uma necessidade extraordinária. Então, apegar-se no Senhor. Em Deuteronômio 30, 19 e 20 diz que disso depende a nossa vida. Apegar-se no Senhor é uma tarefa árdua. A Bíblia diz lá, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Como é que nós vamos amar a Deus de todo o coração se não estivermos exercitando? É uma ginástica no Espírito. Como é que nós vamos amar a Deus de todo o coração se não estivermos direcionando o nosso coração para isso com a ajuda da graça? É uma busca inteligente. Senhor, me ajude a me apegar em Ti. Me ajude a valorizar a Bíblia, a oração, momentos a sós contigo. Me ajude. Se você pedir, Deus começará a fortalecer a tua fé e o teu ânimo a estar com Ele. Porque o homem não gosta de estar sozinho, Deus é invisível. Como é que eu vou encontrar um Deus invisível? É uma coisa que é chata para a carne, monótona, sem sentido. E à medida que nós começamos a pedir para o Senhor despertar em nós o interesse por Ele. Entende? Isso é muito perigoso para as trevas. Porque isso é um pedido extraordinário. Você pode ver que a religião não pede isso não. A religião faz campanhas pedindo bênçãos. Mas não pede para que Deus transforme o seu coração num coração interessado por Deus. Não é buscar de Deus, é buscar a Deus primeiramente. Então, quando eu começo a pedir para Deus, para me apegar nele, isso vai causar um impacto no meu coração, que amava os ídolos. E Deus vai ficando cada vez mais precioso e interessante. E eu consigo abrir mão do pecado com alegria. Porque agora eu quero dar mais lugar a Jesus, cada vez mais. Que já provou dessa água, não quer mais nada a não ser essa água. A Bíblia diz em 2 Coríntios 9 que Deus ama o que dá com alegria. Então Deus não quer que você tenha tristeza na renúncia. A renúncia verdadeira é aquela que nasce do apego. Conforme você se apega em Deus, você tem prazer em abrir mão daquilo que te cega. Paulo diz em Filipenses 3 que ele chamava de perda, lixo. Tudo aquilo que impedia ele de avançar e conhecer mais a Cristo. Tudo aquilo que embaraçava o seu caminho, atrasava o seu caminho, era como um peso morto. Porque ele queria conhecer mais a Cristo e se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Né? Então, à medida que você se apega no Senhor, é como um homem que se apega na mulher, as outras ficam desinteressantes, entendeu? Então, quando o homem começa a se apegar no Senhor, ele começa a se arrepender de fato e renunciar àquilo que estava cegando ele. Você viu que nós dissemos que bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus? Quando eu começo a me apegar no Senhor, eu começo a abrir mão com a alegria dos ídolos. Aquele que não tem um coração apegado no Senhor, ele está na igreja. Às vezes trabalhando na igreja. Ou aparecendo no púlpito. Ou buscando as suas bênçãos. Né? Cumprindo o seu compromisso religioso, a sua escala. Mas ele não tem prazer em Deus, porque isso foi perdido na queda, é morte espiritual. Esse prazer em Deus é um milagre. Né? O novo coração, Ezequiel 36, 26. Agora veja, quando o homem ele se apega em Deus, ele consegue abrir mão dos ídolos com alegria. Mas aqueles que são mornos, não. Diz que ama a Deus com a sua boca, mas com as suas obras continua amando os ídolos. Quer dizer, eu amo a Deus em segundo lugar, mas eu amo mais a pornografia, a violência, as músicas do mundo, a carnalidade, a prostituição, sexo fora do casamento, a soberba, a competição, o aplauso dos homens, o dinheiro. Quer dizer, o coração do homem, já que ele está enroscado. Às vezes o coração de um homem está na avareza, o outro está na carência de elogios, de carinho, colocando no homem a sua fonte.
Claro que Deus nos dará pessoas, mas como resultado, não como alvo. Nossas fontes estão no Senhor, né? Então, quando o homem começa a se apegar no Senhor, ele começa a ter renúncia genuína. Não é eu tenho que parar com isso, a minha religião não permite. Sabe aquela pessoa que não faz porque tem medo do inferno? Que ela não faz para não perder a bênção? Que ela não faz por medo ou que ela não faz porque os irmãos podem descobrir? Mas ela não foi liberta do amor ao pecado. Ela não faz por razões sociais. Mas quando o homem é liberto do amor ao pecado, ele não faz porque ele não quer. José não traiu Deus, ele falou, Deus está me vendo, como é que eu vou trair Deus? Entendeu? Com a sua patroa. Então, quando o homem ele é liberto pela palavra, ele começa a ver que Deus vale mais que todo o pecado, que todo o dinheiro. Lembra que Jesus renunciou? Todas as riquezas do mundo, todo o aplauso da multidão. Pula aí do pináculo e todo mundo vai te aplaudir, vai ser um espetáculo extraordinário. Os anjos te segurando, você vai ficar famoso. Então, quando você conhece a Deus, você não quer mais ser famoso. Você não vive mais para o dinheiro, nem para os prazeres da carne, a gula, a prostituição, o elogio das pessoas. Não. Quando você se apaixona pelo Senhor, essas coisas perdem o seu valor, né? Paulo chamava isso de lixo. Aquilo que para o mundo é tão importante, quando nós começamos a amar o Senhor, se torna secundário, terciário, quaternário. E Deus vai se tornando cada dia mais precioso. Entendeu? Nada se compara com conhecer Jesus e receber a vida que Ele tem para nós. Só quem é lúcido que entende o que eu estou falando. Então as pessoas estão na igreja, mas se recusam a tirar do seu coração aquela sujeira que o inimigo colocou através do pecado de estimação. Então o diabo, através do pecado, tem legalidade para cegar. Esse é o preço que a pessoa paga por não abrir mão dos amores rivais. Ela não verá Deus. Então veja lá. Deus diz, limpa o seu coração que você vai me ver. O diabo diz, não, não limpa não, que você precisa disso. Então o diabo ele mantém o homem distraído com seus presentinhos e continua cegando o homem. Enquanto o diabo tem legalidade, o homem está cegado. 2 Coríntios 4:4. Esse é o preço que se paga por ter algum lugar com o inimigo no seu coração. Né? A Bíblia diz em Efésios 4, não deis lugar ao diabo. Muitas pessoas pensam, mas eu não dou lugar ao diabo, eu não faço pacto com Satanás. Não, o diabo não vem com um chifre, com um cartão, dizendo é que eu sou o diabo, quero fazer um pacto com você. Não, ele vem através de coisas que a carne gosta. Entende? Que contamina, que dão legalidade, que parece inocente. Quantos cristãos que você fala de pecado, ele fala, nada a ver, não dá nada, o que tem, eu vou fazer sim. Entendeu? Ele não consegue ver que o amargo é amargo. Ele não consegue odiar o que Deus odeia. Ele diz que ama a Deus, mas ele se entrega ao diabo sem saber. Porque a Bíblia diz em 1 João 2,15 que os que se entregam ao mundanismo não verão a Deus. Em Tiago 4,4 diz que eles se entregam ao mundanismo são inimigos de Cristo. Agora vamos ver. Esse tema é tão importante, tão vasto, que eu poderia ficar aqui horas e horas e horas e horas. Então, a revelação espiritual, a Bíblia diz que Deus tem a sua sabedoria para os retos, que Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Então existe a falsa sabedoria, que o homem pensa que é sábio, mas está indo para o inferno. Ele pensa que é sábio, mas ele está perdendo Deus e a vida eterna. Então há uma verdadeira sabedoria e a falsa sabedoria. E a verdadeira sabedoria é Cristo, a palavra de Deus, a comunhão com Deus. Amém? Em níveis cada vez mais profundos pela graça, sem fanatismo. Então quando eu falo para você que à medida que você se apega no Senhor, é que está a chave, o clique. À medida que você começa a pedir para o Senhor inclinar o seu coração para unir-se ao temor do Senhor, se apegar no Senhor, você começa a renunciar com alegria ao pecado.
limpar o seu coração, a sua alma, porque teu espírito já está limpo. À medida que você começa a se entregar, você começa a renunciar. À medida que você começa a renunciar, você começa a perceber. À medida que você começa a perceber, você começa a confiar. Porque não tem como confiar em Deus invisível. Se não tiver uma comunhão com Ele. E Ele não pode se revelar enquanto o meu coração está sujo. Então está um impasse. Eu preciso da fé, mas o meu coração está cego, cegado pelos ídolos que estão ali contaminando. Mas eu não sei, não percebo. Eu penso que aqueles ídolos não dão nada. Mas os ídolos têm o poder de cegar o homem. Então esses pastores que têm ídolos, eles não têm revelação. São cegos guiando cegos. É aquelas virgens dormindo, entendeu? Sem azeite. Mas eles falam da palavra, mas nunca viram a Deus. Falam conceitos, mas não transmitem vida. Então, a entrega vem primeiro se apegar no Senhor, depois uma entrega com alegria. Depois vem a revelação e a fé. E da fé vem o domínio, e do domínio os frutos. E dos frutos, a alegria. Então, queridos, medita nisso. Medita. Que tremendo que nós falamos aqui. Então, Deus tem uma sabedoria reservada para o justo, para o reto. Que está escondida em Deus. Aquele que me achar, diz Provérbios 8, 35, 36, achará a vida. E alcançará o favor do Senhor. Tem muitas pessoas que pensam que estão vivas, mas elas apenas existem porque elas estão mortas. Porque ser vivificado pela palavra é ter comunhão com Deus pela graça. Agora, comunhão com Deus não é religião, momentos religiosos. É andar com Deus, entendeu? Não de forma fanática, mas pela graça. Portanto, as pessoas querem solução, querem respostas. Mas quando a gente ensina o caminho, pastor, é muito complicado, muito demorado. Entende? Há um caminho para a sabedoria. O temor do Senhor é o princípio para a sabedoria. Princípio do conhecimento. Quero orar com você, tá bom? Peça para Deus, diga, Deus me ajude. A não ser como Asaf no Salmo 73. Parece que não vale a pena servir o Senhor. O ímpio, tudo dá certo para ele. Irmãos, Deus está trabalhando. Conforme o teu apego à liberdade que Ele tem hoje. Você se apegar mais no Senhor. Deus terá mais liberdade para se revelar e vitaminar a sua fé e confirmar a sua fé. Segundo a comunhão que você tem com Deus agora, Deus está operando. Se Ele não opera mais, é porque você precisa se entregar mais pela graça. Entende? Quanto mais você se apega em Deus, mais liberdade Deus tem para se revelar e restaurar sua fé. Se apegar em Deus. Portanto, são níveis de liberdade para a graça. E quanto mais liberdade o Senhor tem, mais Ele te abençoa. Paulo escrevendo em Coríntios diz, olha, qualquer frieza no nosso relacionamento não é por causa de mim. Dilatai-vos também. Se entregue. Quando nós falamos sobre o fato de que Deus quer o nosso coração, mas Ele não tomará a força. Você entrega voluntariamente. Se você está ouvindo um pastor verdadeiro, que está ouvindo a Deus, você verá que o chamado é o arrependimento, não de bate-culpa, mas o arrependimento da vida que temos na carne, na alma, em Adão, para gemer por uma vida cada vez mais no Espírito. Então, há um caminho para a sabedoria crescente. Revelação progressiva. Há um caminho para uma comunhão cada vez mais profunda com Deus, se você não está conformado. Se o teu evangelho não é cantar o mesmo cântico, ir na igreja e ouvir a palavra de mau grado, depois orar como uma reza. Se a tua comunhão com Deus ela é dinâmica, ela é verdadeira, não é religiosa. Você está sendo transformado. Lá em Hebreus 9:9 diz que a reunião religiosa, litúrgica, não produz aperfeiçoamento no adorador. Então, quando eu faço do culto um compromisso religioso, eu não sou transformado.
Mas quando eu, através do culto, eu busco a Deus, eu me derramo, eu sou intenso. Eu digo, Deus se revela, me ajude a me entregar, me ajude a me arrepender, me ajude a te perceber. Quando eu coloco gemido, coração na minha oração, começo a percebê-lo. Buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o coração. Jeremias 29, 11 ao 13. E eu virei. Sararei sua terra, olha, mudarei tua sorte. Então, essa busca de qualidade, ela vai sendo cada vez mais profunda. Mas a grande tendência é o contrário. O ser humano vai ficando cada vez mais morno na igreja. Cada vez mais acomodado, preguiçoso. Eu já conheço essa palavra. Essa palavra é para o visitante. Eu estou trabalhando para Deus. Entendeu? A tendência da religião é tornar o homem cada vez mais fechado para Deus, insensível. Quer ensinar um pastor, a coisa mais difícil que tem é ensinar um pastor. Porque ele sabe tudo, mesmo que ele sabe tudo errado. Não há mais aquela acessibilidade. A religião, ela endurece o homem, cega o homem, blinda o homem. 7 demônios religiosos cegam mais que qualquer mundanismo. Os piores demônios são os demônios religiosos. Os fariseus odiavam a Cristo, rangiam os dentes, queriam matá-lo e também a Estevão. Então a religião, ela nos afasta de Deus. Mas a comunhão com Deus nos aproxima. E parece muito parecido. Entendeu? Mas aquele que é minha ovelha, diz o Senhor, ele diz assim, aquele que é minha ovelha conhece a minha voz e sabe quando eu estou falando. Há um direcionamento profético que aquele que é de Deus discerne. A Bíblia diz que os falsos profetas fariam sinais, se possível enganaria até o próprio escolhido. Então aquele que não é ovelha, está acontecendo poder aqui, vou ficar por aqui. Estou sendo abençoado, vou ficar por aqui. Minha igreja é com ar-condicionado e banco almofadado, o pastor é legal, a música é legal. Mas ele não está se arrependendo, não está se convertendo. A proposta do púlpito não é santificação. Pela graça. Não vou falar mais, mas eu vou deixar que você pense nisso que eu falei, tá bom? Diga, Deus, me dá revelação nessa área. Apego, entrega com alegria. Comunhão, revelação. Fé, domínio, frutos, alegria. Pensa nisso. Esse é o caminho da sabedoria. Senhor, eu uno minha fé com essa pessoa e concordo. Que ela seja cheia do Espírito Santo. Fome e sede. Isso chama de bem-aventurado. Aqueles que têm fome e sede da tua palavra. Estamos aqui dia a dia, gemendo aos teus pés. Precisamos tanto de ti, Senhor. Nos ajude a ser lembrados e continuar nesta busca, nesta porta estreita, de todo o coração, cada dia mais. Em nome de Jesus, amém? God bless you all. Friends around the world, receive a new heart. Receive this anointing that breaks every yoke. Be free, be healed, be blessed, in the mighty name of Jesus Christ. Amen? God bless you all in Christ Jesus.